Boa noite a todos. Agradecemos a participação de todos. Novamente, eu coloco que as pessoas que tiverem alguma dúvida, que queiram colocar alguma contribuição, pode se colocar durante a apresentação no chat aí, fazendo uma mensagem. No final, hein, nós ainda tentaremos colocar 15 minutos para debate. Mas muitas vezes a dúvida aparece naquele momento que nós estamos colocando. Então é importante que as pessoas perguntem, falem, não deixem ficar dúvidas. Porque muitas vezes nós temos muitas dúvidas. Eu mesmo, antes de começar, cheguei um pouco antes aqui e fui tentar sanar algo. Você começa a estudar, quanto mais você vai lendo, mais dúvidas você vai tendo. Então, ainda coloquei umas situações com o Donizete, ele falou, olha, eu vou dar uma estudada melhor nisso. Então, nós todos somos aprendizes, todos estamos procurando aprender um pouco mais. Então, dentro desse objetivo, eu deixo totalmente aberto, se vocês quiserem fazer qualquer tipo de pergunta, de colocação, é só me dar um toque. Hoje nós vamos estudar o tema 4. Nesse tema 4, o Donizete, que criou esse estudo, ele juntou o capítulo 2º, que é o capítulo 2º do livro 1º do Livro dos Espíritos, Causas Primárias, que é os elementos gerais do universo, com o começo do capítulo 1, da segunda parte, que é o dos Espíritos, que vai tratar, o capítulo também chama isso, dos Espíritos. Então, foi juntado um capítulo e meio nesse estudo de hoje. Então, vamos começar. Kardec pergunta o seguinte: pode o homem conhecer o princípio das coisas? Os Espíritos respondem que não. Que falta-nos ainda algumas faculdades para que a gente possa conhecer o princípio das coisas. Quanto mais nós vamos evoluindo, mais nós vamos tendo condições de aprender mais. Mas mesmo com o desenvolvimento da ciência, tem coisas que ainda ela não vai conseguir chegar. Por isso que a gente sempre... Sócrates, né, falava há 400 anos antes de Jesus, que era a pessoa mais sábia em Atenas, porque era o único que sabia que nada sabia. Então, esses conhecimentos, nós estamos muito longe de saber profundamente, mas vai sendo revelado a nós aquilo que já é muito útil para a nossa vida, aquilo que é muito útil para o nosso progresso, para a nossa reforma íntima. E do que já tem revelado, que é muita coisa, já nos dá uma base muito boa para que nós consigamos fazer a nossa reforma íntima. Aí entra num tópico chamado matéria. Então, quando Kardec pergunta para os espíritos, em 1855 até 57, quando foi publicado o livro, se matéria é tudo aquilo que era palpável, aí os espíritos respondem, olha, pelo que vocês sabem até hoje mas, na verdade, a matéria ela existe em diversos estados, né? Hoje nós já sabemos que matéria é energia. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala assim: toda matéria é energia tornada visível. E toda energia, originalmente, é força divina que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado. Então, toda matéria é energia tornada visível. E toda energia
deriva da força divina de Deus. Nós aprendemos isso e vamos ver daqui a pouco quando a gente for ver o fluido cósmico universal. Então, hoje nós, pela física quântica principalmente, nós percebemos que a matéria tem diversos estados. Antes a gente só conhecia o gasoso, o líquido e o sólido. Depois tem outros estados que é tão sutil que nem detectado é. Principalmente o fluido cósmico universal, que é o que vai dar origem a todas essas matérias. Então, nós vamos falar dele. Fluido cósmico universal, o elemento primitivo do qual deriva toda matéria ou energia. Então, tudo no universo, em termo material, origina-se do fluido cósmico universal. Kardec fala assim, definir essa matéria, tudo o movimento que ela tem, Kardec fala assim, não só com a força e o movimento, como também com a forma das partículas. Eu vou tentar mostrar aqui, eu vou pegar esses dois livros aqui. Ó. Se vocês colocarem esses dois livros assim, é uma situação. Agora, se você colocar esses dois livros dessa forma, muda tudo, né? Então, até na fórmula que as partículas se unem, vai mudar completamente a consequência daquela matéria ali. Evolução em dois mundos, ele fala o seguinte, que o fluido cósmico universal é o plasma divino. Hausto é respiração profunda do Criador ou força nervosa de todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas em processo de comunhão indescritível. Compete-nos anotar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos nos variados ângulos da natureza. Então, em todo local há fluido cósmico universal. Não existe vazio. Quando nós olhamos, por exemplo, para o céu à noite, então parece, até o nome chama espaço, né? Que há um espaço entre os mundos, mas na verdade nunca há espaço. Tudo tem fluido cósmico universal. Dentro da sala, da casa de cada um de vocês que está participando dessa reunião hoje, a hora que vocês olham, vocês veem a parede, parece que tem um vácuo no meio. Mas não, o fluido cósmico universal está em todos. E nós estamos dentro dele, como André Luiz fala, como peixes dentro do oceano. Ele compõe todo o universo. Todo o universo é composto pelo fluido cósmico universal. E daí derivam todas as formas de matéria. E quando o André Luiz fala ali, nesse texto que eu acabei de ler, que está na Evolução em Dois Mundos, que os cristos do universo utilizam esse fluido cósmico universal para formar os mundos. De que forma? Através da mente tão poderosa e amorosa deles, eles vão, como nós já vimos lá há duas aulas atrás, eles vão formando os mundos. Então, tudo no universo sai desse fluido cósmico universal, que é a menor partícula de matéria que existe. Até Kardec pergunta assim, ó, podemos falar que no universo tem dois tipos de seres, a matéria e o espírito? Aí o Espírito de Verdade responde assim para ele, e Deus acima de todos. Mas nós temos que diferenciar o fluido cósmico universal. Por que ele fala? Porque apesar de ser matéria,
Se nós não diferenciarmos, nós podemos chegar à conclusão que espírito é matéria também, porque o espírito é alguma coisa. Ele define assim, no universo tem a matéria, propriamente dita, tem o espírito, Deus e o fluido cósmico universal. Seu estado é intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita. Então, entre o espírito e a matéria, tem o fluido cósmico universal. O nosso corpo, que nós vamos ver daqui a pouquinho, pelo espírito, o nosso corpo espiritual também é material. Só que ele vai pegar um outro tipo do fluido cósmico universal daquele planeta. Mas tudo se origina no fluido cósmico universal. Espírito é o princípio inteligente do universo. Ele não é inteligência. Inteligência é um dos atributos, mas ele é o princípio inteligente. É independente da matéria. Não é o... Porque as pessoas que são materialistas, elas acreditam que... Elas não acreditam no espírito, na alma, não acreditam na mente. Ela acha que nós somos frutos da matéria, ou seja, tudo que nós sabemos está nos genes que estão ali no cérebro. Mas não, os espíritos são bem claros nisso, falando que o espírito independe da matéria. Ele usa a matéria e exerce sua ação sobre ela, mas independe da matéria. Seres inteligentes da criação. Eu gosto muito de lembrar, eu já falei isso aqui umas 3 vezes, vou falar a quarta, que uma pergunta de uma psicóloga que frequentava com a gente, por que Deus criou os espíritos? Aí nós chegamos à conclusão que ele criou por amor. Porque de que adiantaria para Deus, que é infinito amor, criar todo esse universo tão belo e perfeito, se outras pessoas não gozassem dessas belezas e perfeições? Então, ele nos criou também com as partículas de Deus dentro de nosso coração, para que a gente fosse dilapidando ela devagar, até que um dia cheguemos ao estágio de espíritos puros. Nós temos um princípio, mas não temos um fim. Então, uma coisa eterna é Deus eterno. Por que Deus é eterno? Porque Deus não tem nem princípio e nem fim. Mas nós não, nós temos um princípio. Como fomos criados? Kardec pergunta isso para os espíritos. Ele falou, nesse nosso nível de evolução, nós não sabemos como fomos criados ainda. Então, os espíritos têm um corpo, que é um perispírito. É muito importante isso, gente. Olha, é de uma importância descomunal esse conhecimento que nós temos um perispírito. Nós termos um perispírito modifica tudo o conhecimento que a ciência um dia vai ter do homem, do espírito e de todo o universo e humanidade. Por quê? Porque enquanto encarnado, muitas coisas nós vamos ver daqui a pouco, a ciência, principalmente a medicina, vai poder curar o espírito trabalhando no perispírito. E fica muito mais fácil, nós vamos ver daqui a pouco também, nós sabermos que, ao desencarnarmos e continuarmos com o perispírito, nós vamos perceber que temos pernas, que temos braços, que temos tudo. Então, é mais fácil notar a nossa individualidade. Fica mais fácil nós percebermos que a vida não acaba com a morte. Então, aqui está que os espíritos podem se deslocar pelo pensamento. Sim, espíritos bem mais evoluídos. Por exemplo, o espírito, naquele livro Renúncia, que é o espírito de Alcione, vem de um outro mundo bem distante, se ela viesse a velocidade da luz, ela ia demorar muito para chegar aqui. Mas, pelo pensamento, chega bem rápido. É lógico que os espíritos que conseguem esse deslocamento já são espíritos que têm uma evolução maior do que um espírito normal. A matéria não lhes é obstáculo. O que quer dizer isso? Que a matéria
não é obstáculo para os espíritos. O espírito pode atravessar uma parede? O espírito pode atravessar a parede, gente? Escreve aí se pode ou não. Todo mundo sabe que pode, né? O espírito pode atravessar uma parede. Mas todos atravessam? Todos atravessam ou não? Isso, Silvio, porque eles não sabem que podem. Então, tem muitos espíritos que não têm esse conhecimento. Então, a mente deles, como eles não sabem que pode, eles não conseguem. Hoje, eu fiquei mais de 1 hora tentando achar onde eu li. Eu não sei se é um livro da Joana de Anjos ou um dos livros do André Luiz, que ele fala que antigamente as pessoas falavam assim, ó, que no dia de chuva igual hoje, que não se devia deixar as portas abertas das casas, porque entrava um monte de espíritos. E ela fala, ó, não lembro se é a Joana de Anjos ou o André Luiz fala, que isso é razão de ser, porque não, ao abrir, às vezes o espírito nem sabe que desencarnou, ele corria para dentro de casa. Então, a matéria não é um obstáculo para o espírito. Nos missionários, obrigado, Vivi. Aí, ó, você viu, ó, eu rodei de quanto é livro e não vi os missionários, achei que fosse antes, estava olhando nos mensageiros. Obrigado. Então, é muito importante a gente saber disso. São indivisíveis. Ou seja, o espírito não vai estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas eles podem irradiar-se. Se fala muito nos livros que Bezerra de Menezes, por exemplo, ele dá manifestações simultâneas no Brasil todo numa noite, por exemplo. De que forma? Ele irradia o seu pensamento. Então, os médios captam em diversos lugares o pensamento do Bezerra de Menezes, mas ele não está se dividindo. Tem uma mediunidade também chamada bicorporidade. Mediunidade, geralmente, por exemplo, Eurípides Barçanufo, Santo Antônio de Pádua. Então, como é esse tipo de mediunidade? Eurípides, por exemplo, estava lá em Sacramento, uma aula para as crianças, de repente, ele sentiu o pensamento de uma mulher que entrou em trabalho de parto numa fazenda bem longe dali e pedia a ele que fosse socorrê-la. Na mesma hora, ele entrava em transe, os alunos ficavam tudo quietinhos, sabia que ele tinha. E ele se materializava, por isso chama bicorporeidade, lá na fazenda, onde a mulher estava em trabalho de parto. Fazia o parto e voltava. Santo Antônio de Pádua também teve esse mesmo, eu não lembro as cidades que ele estava. Eu acho que ele estava no Porto, ou em Lisboa, e foi defender o pai que estava sendo julgado. Ele apareceu lá, defendeu o pai como advogado e depois voltou. Mas vocês percebam o seguinte: o corpo ficou aqui, o espírito foi lá e se materializou lá e fez o que devia fazer, voltou, mas não se dividiu. Estão em toda parte, povoam o espaço infinito. Então é importante a gente saber disso, né? Porque é comum a pessoa falar, eu acho que tem um espírito lá em casa. Você já não ouviu a pessoa falar isso? Ou então, ó, tem um espírito na loja que eu trabalho. Tem muitos espíritos, nós estamos constantemente ligados a ele. Então é muito importante nós sabermos disso daí. Perispírito. Agora nós vamos chegar nele. O perispírito que eu falo, que quando a ciência descobrir esse perispírito, vai ser um avanço muitíssimo grande. Por quê? É o corpo que envolve o espírito. Quando encarnados, eu vou só mostrar para vocês uma coisa seguinte, ó. O perispírito, para a gente ver a importância da mente no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo carnal. No livro Missionários da Luz, no penúltimo capítulo, chamado Passes, então, o André Luiz está
uma reunião onde estão sendo atendidos encarnados e desencarnados também. Tem uma equipe de passes, formada do lado espiritual, formado por 6 espíritos muito bem harmonizados. E eles vão vendo o seguinte, fala o seguinte, André Luiz, olha, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos, também o corpo espiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corrói os centros de força com reflexos sobre as células materiais. Então ele continua assim, ó, se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive que se encontram no mesmo estado de desequilíbrio. Às vezes, semelhantes absorções constituem fenômenos sem importância. Em muitos casos, são suscetíveis de provocar perigosos desastres. Então, ele conta, ele fala assim, mais uma coisa importante. Principalmente se o interessado não tiver vida de oração, cuja influência benéfica pode anular muitos males. Então, ele mostra um caso de uma amiga que na manhã, uma senhora normal, mas que na manhã ela teve sérios atritos com o esposo. E isto, a mente desregulada formou uma nuvem que lhe cercava o órgão vital. E era preciso trabalhar aquilo ali, porque a permanência daqueles resíduos podia ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Então, é importante nós falarmos um pouco disso. Muitas vezes a gente vê as pessoas falando assim, ó, esse negócio de falar de coração é besteira. Porque o coração é só uma bomba. Não tem falar que ali o amor está ali, o sentimento está ali. Mas não é bem assim, não. Por que que não é bem assim? No livro Evolução em Dois Mundos, quando André Luiz vai tratar do perispírito, ele mostra que no perispírito há chakras de energia que o Donizete deu muito bem há 15 dias, quando ele foi tratar desse assunto no curso de mediunidade. Então, nós temos o chakra coronário, laríngeo, nós temos o chakra cardíaco, esplênico, que fica aqui no baço. Então, o chakra cardíaco, ele tem 2 funções básicas. A primeira é controlar a circulação no corpo, do sangue e de outros líquidos também. Mas ele controla a parte emotiva da pessoa. Então, se a pessoa... Vocês podem perceber que uma pessoa que tem muito desequilíbrio emotivo, a chance dela ter problema no coração é grande. Por quê? Porque aquele vem da mente da pessoa. A mente é muito importante. A mente vem raios de total desequilíbrio e acabam gerando ali, junto ao coração, uma desarmonia. Então, essa senhora estava ali, ligou com o marido e tinha uma tipo de uma nuvem escura ali, junto ao coração dela. Então, o espírito que estava junto com o André, vem dizer, um médico ali, né, que foi trabalhar isso daí, ele começou, através de passes, a levando essa massa de fluidos até perto da pele para poder tirar da pessoa. Em outros casos, nesse próprio capítulo, estava afetado o rim, por exemplo, o fígado, onde a pessoa tem mais vulnerabilidade. Tem alguns casos que ele mostra o seguinte, que o espírito, para não demorar tanto, não é só demorar, para não trazer nenhum outro tipo de coisa que podia acontecer, o espírito levava aquela nuvem de desarmonia e deixava junto à bexiga, para que através da urina a pessoa expelisse ali.
E tem uma coisa que eu achei muito importante da gente ver. É que, nesse capítulo, chegou um cooperador e falou assim, ó, tem um cavaleiro aqui que está muito idoso do baço e do fígado. Só que ele já foi ajudado 10 vezes. Então, durante 10 outras vezes que ele também teve o mesmo problema, já foi ajudado. Aí o responsável falou assim, lastimável, explicou o chefe do auxílio. Entretanto, podemos apenas enviá-lo após estar entregue a si mesmo até que adote nova resolução. Poderá oferecer-lhe melhoras, mas não deve alijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nosso esforço é também educativo e não podemos considerar instrui e ajuda a transformar os homens para o bem. Esse antes é portador de um temperamento menos simpático e extremamente caprichoso. Estima as frequentes, discussões apaixonadas, o império de seu ponto de vista. Não se acautela contra o ato de encolorizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa. Tornou, por isso mesmo, centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Então, é importante a gente perceber que é um castigo para ele? Não, mas de jeito nenhum. Ele foi ajudado 10 vezes. 10 vezes tiraram a consequência daquele ato dele. Mas, no momento que a dor vai ter que fazer a parte dela. Qual é a parte dela? É fazer com que ele faça uma reflexão do tipo de atitude que ele está tendo. Porque se continuassem ajudando, o que ia acontecer? Nunca ia se melhorar. Então, por isso que nós devemos pensar como nós temos que controlar a nossa mente. Porque a maioria de nossas doenças vão acontecer a partir dos desequilíbrios da mente, do ódio, do ressentimento. Então, você vai no médico, logicamente, ele vai tratar do coração, ele vai tratar do fígado, ele vai tratar do rim, ele vai tratar de alguma parte que foi deteriorada, mas a causa real daquela doença é a mente em desequilíbrio. Por isso que nós sempre temos que pensar nisso. O nosso corpo espiritual, ele é muito mais maleável, ele é muito mais adaptável que o corpo. Tem um livro da Joana de Anjos chamado Dias Gloriosos. Nesse livro, Plante de órgãos. Ela fala que é muito importante nós doarmos órgãos. Muito importante, porque nós estamos possibilitando que uma pessoa, por exemplo, que estava ali na hemodiálise, então, ela possa ter uma vida muito melhor a partir disso daí. E a própria vibração de agradecimento dessa pessoa vai nos dar muito no plano espiritual. Mas ela fala que tem a maioria dos casos onde há rejeição, não é problema da técnica. O problema é o seguinte: se você não muda o seu jeito de ser, você vai deixar o seu órgão espiritual doente. E como ele está ligado célula a célula no corpo carnal, você coloca um órgão novo ali, vai dar rejeição. Então, é para a gente perceber o seguinte: quando nós temos qualquer tipo de doença, ao invés de nós ficarmos revoltados, nós temos que fazer a seguinte pergunta: minha amiga, onde você quer que eu mude? O que eu posso mudar para que você não precise mais aparecer na minha vida? Isso é muito importante a gente pensar. Vamos continuar aqui. Então, o perispírito, para nós, ele é vaporoso, mas para os espíritos ele ainda é grosseiro, com órgãos. Então, o perispírito tem órgãos, tem células, e essas células são ligadas a cada célula do corpo
de carne nosso. André Luiz fala o seguinte sobre esse corpo mental. Onde eu coloquei aqui. Que o corpo espiritual é retrato do corpo mental. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é o reflexo do corpo físico. Então, o nosso corpo espiritual não é uma cópia do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete. Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Então, o nosso corpo, desde que nós somos ligados ao ventre da mãe ali, ao óvulo, é ligado através de um fio o perispírito naquele óvulo, e ele vai dando a forma. Então, o nosso corpo carnal reflete o corpo espiritual. Da mesma forma, como a André Luiz colocou, que o nosso corpo espiritual reflete o nosso corpo mental. Então, esse corpo mental, como nós já vimos antes, o Donizete também falou isso nos estudos, existe, e em algumas situações, por exemplo, no caso de espírito, não vou entrar aqui em muito detalhe, o void, por exemplo, que com aquela ideia fixa foi reduzindo o corpo espiritual, no plano espiritual. É através do corpo mental que os espíritos vão conseguir renovar, muitas vezes, aquele corpo espiritual. Permite que o espírito se eleve na atmosfera, se o espírito já tiver uma condição melhor de evolução. Porque senão ele fica como que pesado. Tem espíritos que volitam? Tem. Mas todos volitam? Não. Muitos se arrastam no chão. Por quê? Apesar de ter um perispírito que é bem mais sutil que o nosso corpo carnal, ainda é matéria e muitas vezes ainda é bem grosseiro. É retirado do fluido universal do planeta. Então, todo o nosso corpo espiritual, ele vem do fluido universal aqui da Terra. Logicamente, quanto mais evoluído o espírito, ele vai pegando da parte mais, como eles falam, quintessenciada, da parte mais sutil do fluido universal. Se vem um espírito em missão, por exemplo, como nós falamos agora de um outro planeta bem mais evoluído, quando ela chega aqui na Terra, ela tem que pegar um corpo espiritual próprio aqui para a Terra. Logicamente, ela não para fora da Terra, é automático, mas é um outro corpo. Só que o corpo espiritual dela vai ter uma luz muito superior, vai ser muito mais fluídico, com muito mais luminosidade do que uma pessoa média aqui da Terra. Conforme sua evolução, o espírito pode adotar a forma perispiritual. Muito bem, como que é isso? Já estamos falando do perispírito agora no mundo espiritual. A evolução média, não precisa ser espírito muito mais evoluído, não. Pela mente, através do corpo mental, você pode ter a aparência que você quiser. Tem espíritos que gostam de ter uma aparência assim como ele estava bem velhinho. Tem outros que têm uma aparência bastante jovem. Tem outros, por exemplo, Emmanuel, ele se apresentava com a aparência que ele tinha lá do senador Públio Lentulus. Tem espíritos que gostam de se apresentar como pretos velhos, para mostrar a humildade. Então, cada um tem essa condição de apresentar a forma perispiritual que quiser. Muitos têm a forma espiritual pela mente em desequilíbrio. O corpo espiritual também pode ter algumas aparências não bonitas. Por quê? Porque como a mente dele que ela trabalha no corpo mental e esse dá a origem ao corpo espiritual, a mente em desequilíbrio dele pode deixar também esse corpo espiritual de uma forma não muito bonita.